O efeito placebo e o efeito nocebo são efeitos importantes usados principalmente nas pesquisas científicas. Então, quando uma indústria farmacêutica, por exemplo, vai testar um medicamento, ela precisa fazer testes clínicos para entender quais são os possíveis efeitos daquela substância. Para isso, eles geralmente separam um grupo de pessoas que vão utilizar a medicação em si e o grupo de pessoas que vão utilizar uma medicação falsa, em que não vai acontecer nenhuma reação química no corpo do paciente. Mas ele precisa entender e ter uma base de comparação. E o que acontece com o efeito placebo? Geralmente, quando as pessoas recebem aquele medicamento que é falso, que será o placebo, ela acaba sugestionada a imaginar que ela vai melhorar. Então, como que a gente decide se o medicamento teve um efeito legal? É quando o grupo que usou a medicação de verdade, ela tem uma melhora significativa, eles melhoram muito mais quando comparado ao grupo do efeito placebo, que às vezes também vai ter uma melhora puramente emocional, mas por essa sugestão de quando os profissionais entregam os medicamentos. Mas existe um estudo recente publicado numa revista que se chama Science, em que eles observaram que áreas diferentes do corpo são ativadas quando eles recebiam os medicamentos placebo. Então viram que áreas do cérebro eram ativadas, mas também áreas da medula espinhal. Mostra então que não é somente emocional, que essa sugestão, né, que o paciente escutou ao saber que ia utilizar um medicamento, também afeta o físico. Mais uma vez provando como as emoções afetam o nosso físico. Então, mesmo sabendo que ele estava participando de um estudo, mesmo sabendo que existia um grupo que poderia estar utilizando uma medicação falsa, né, uma medicação placebo, viram que áreas diferentes do corpo desses pacientes eram ativadas. Então, prova aí que os efeitos placebos podem acontecer por essa sugestão, por você ouvir quais são os possíveis efeitos colaterais, mas também prova como essa sugestão pode interferir no nosso físico. Um exemplo muito claro disso é quando uma pessoa pega uma bula da medicação e acaba lendo os efeitos adversos. E ela se sugestiona a sentir aqueles efeitos adversos. Então, vamos supor que dentro de uma bula está dizendo que ela vai ter um desconforto gastrointestinal. E ela toma a medicação. Só que ao mesmo tempo, naquele dia, ela passou por um momento de nervosismo e ela desenvolveu ali uma gastrite nervosa, um desconforto, ou até mesmo comeu algo que não fez muito bem. E aí ela associa esse sintoma à medicação utilizada, quando na verdade pode não ter nenhuma relação. Mas existe sim o efeito placebo, que é quando a pessoa melhora os sintomas, mas sem utilizar o princípio ativo. E ao contrário disso é o efeito nocebo, que é quando, ao invés de melhorar os sintomas, ela tem algum efeito colateral de uma substância que não tinha nenhum princípio ativo.